Fala, galera, Antônio Costa, para mais um O Podcast. O Fabrício não pôde estar aqui, na verdade ele está ali fora, ali. Qualquer hora ele vem aqui dar um tchau para vocês. Tá com a garganta aí pegando e não conseguiria aqui passar o melhor conteúdo para vocês. E acho que esse é um conteúdo, né, que a gente sempre, todo mundo nos bastidores sempre perguntava pra gente, pô, quando vocês vão falar de inteligência artificial, a gente via muito sobre o assunto, mas ficava naquela dúvida, cara, será que é o momento mesmo? E aí achamos um especialista de IA para trazer conteúdo pra gente aqui. Fernando, se apresenta pra gente, Boa. por favor. Boa. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando, sou Head de AI Transformation no Sem Parar. Estou aí na jornada de produtos digitais há mais de 12 anos já, então, cara, um prazer estar aqui, muito legal. Assim, falar de AI é assim, muito bom, falar de transformação digital. Então, cara, muito obrigado pelo convite. Boa. E você já trabalhou como empreendedor, Cara, você já trabalhou em muitas áreas, a gente trabalhou bastante tempo atrás, né? Sim. Você era estagiário ainda. Estagiário. E aí deu essa Recém-formado. pivotada para IA, já faz um tempo já que você... Conta um pouco a sua trajetória pra gente, como que você Claro. chegou até aqui? Cara, acho que no final do dia, quando eu olho pra trajetória, né? Eu formei ali, eu tenho um background técnico, né? Fiz ciência da computação em São Carlos. Mas sempre gostei bastante de trabalhar com processos. Na época a gente chamava de processos, né? Então, mas hoje eu acho que é muito daquele papel de agente de mudança. Então eu trabalhei com processos, trabalhei com agilidade. Depois tive essa jornada de empreender, que foi uma jornada muito, assim, muito doida, né? Empreender é realmente um MBA, assim, 3 anos de MBA em um ano, é bem, bem interessante. E aí depois voltei para o mercado de trabalho para trabalhar com transformação digital e de repente veio a IA, né? A IA apareceu, a IA sempre teve por aí, mas a IA de hoje em dia, né? Essa IA generativa, ela veio em 2022, 2023 e eu vi como uma nova onda de transformação. Eu vi como uma oportunidade de realmente trazer grande valor para a empresa, para o cliente, para o colaborador. E mergulhei. Mergulhei ali em 23, aí comecei a fazer cursos, fiz um curso no MIT super legal de IA ali, um intensivo de 1 mês e meio, foi super interessante. E agora eu tô fazendo MBA em IA também pela USP. Então, assim, me apaixonei de novo, assim, é super legal esse processo de carreira, né? Mergulhei na IA e, cara, tô aí há 2 anos e meio já focado nisso. Olhando para processos, governança e tudo mais. Legal. E eu que te conheço há bastante tempo, sei que a inteligência artificial é um meio. E eu vejo que caiu como uma luva para você, porque você sempre estava preocupado em empreendedorismo, processos. Lá atrás a gente falava muito de gestão de projetos. Sempre estava preocupado em como a gente gera valor na cadeia como um todo, para o cliente final. E aí você viu na IA uma oportunidade para conseguir acelerar isso. E, na verdade, esse é o diferencial, né? Quem consegue gerar valor com a IA, né? Ali, onde eu trabalho, a gente tinha acabado de fazer uma transformação digital bem interessante, né? Uma onda de transformação que foi focada também em dados, também em cultura, também em tecnologias, né? Em tanta parte de atualização de frameworks, tanto do colaborador quanto para o cliente. Então, quando veio a onda da IA, a gente estava mais preparado. Terreno fértil. Exato, né? Até num dos eventos que eu fui ano passado, foi o Start Day, o fundador da Accenture falou, cara, estamos numa onda de transformação digital. Quem não fez a anterior vai ter que correr dobrado. Então, acho que onde eu trabalho lá no Sem Parar, a gente tinha esse posicionamento bom. A gente tinha feito uma já. Então, isso ajudou muito, né? Claro, com todo o apoio executivo de todo mundo, a gente conseguiu entender que dá para mirar a IA e não usar a IA só por IA, mas sim tentando focar em casos reais. E para criar esses casos reais, para realmente conseguir gerar valor e competitividade, eu não queria começar por ferramenta, eu queria começar por cultura. Porque a parte cultural me parece que ela tende a ser mais importante. É um modo de pensar diferente que a organização tem que ter. Quais são as dicas que você deixa aí para essa parte cultural da inteligência artificial? Cara, cultura eu acho que é essencial. Acho que assim, tem que ser o primeiro passo de qualquer empreendedor ou de qualquer CEO que esteja nos escutando, assim, porque é o ponto de partida. É como é que você vai olhar para a IA do ponto de vista da empresa, né? Então,
por exemplo, né, é uma coisa que eu sempre falo. Do ponto de vista do colaborador, a IA às vezes pode ser assustadora. Porque a gente não tá na Suíça, né, cara? A gente tá no Brasil, tem desemprego, tem muita coisa que pode assustar a pessoa. Então, quando ela vê IA vai roubar o emprego e tudo mais, ela já pode naturalmente dar um passo para trás, não quero usar. Então, por que que a cultura é importante? Por que que a visão do líder, da empresa é importante? Para explicar para a pessoa que não é bem assim. Claro, tem o risco sim da IA substituir alguns empregos. Mas o que a gente sempre diz ali no movimento cultural nosso é: você não vai perder o emprego para IA, você vai perder para alguém que sabe usar IA. Então mergulha nisso, aprende. Então, além de ter esse viés que a empresa tem que ter como movimento cultural, você também tem que dar a estrada para a pessoa seguir, né? Então você se posiciona como: é importante que você aprenda a usar, tá aqui a estrada para você Que seguir. legal. Então a gente criou uma jornada de um letramento de IA mesmo, cara. Então assim, ó, tem aqui o básico, tem aqui o intermediário, tem aqui o avançado. Vê onde que você tá e vai nela, vai aprender. Não é só sobre a pessoa técnica. A IA, ela tá em tudo agora. Eu tô falando aqui de uma jornada, né, que a gente tem de IA de 3 anos, né? Mas, cara, vou falar pra você, em 2026, ano que vem, tudo vai ter IA. Os celulares já vão estar com IA embedado, que hoje já tem. Já tem. Celular, computador, já tá nos chips, já tem tudo. Então você vai ter que saber usar, cara. Então, não é só sobre o cara que tá lá no back-office, ou o desenvolvedor, ou o cara de vendas. Todo mundo tem que aprender, porque é uma nova tecnologia. E é uma nova forma de fazer. A IA é seu assistente. Você vai ganhar produtividade. Então aproveita. Por isso que eu acho que cultura é o principal. É muito menos sobre, cara, use esta ferramenta Essa ferramenta. deste jeito. Não. Por quê? Porque cada um tem um caso de uso, cara. O cara que é analista financeiro, ele tem um dia a dia totalmente diferente de um dev, que tem totalmente diferente de um arquiteto, de um vendedor, de um cara do B2B. Cada um tem seu dia a dia. Mas aí ela te ajuda em praticamente cada uma das micro jornadas, né? E não é aquela história de, pô, então eu vou pra praia, né? Trabalhar não, vou pra praia, tomar água de coco e aí ela faz tudo, não é isso. A questão é o quão rápido você consegue fazer o seu dia a dia acontecer. Ganha mais produtividade, limpa a fila, né? Então, assim, cultura pra mim é o essencial. O ponto da cultura que eu acho legal também, teve uma pessoa que veio aqui, o Márcio Tierno, e aí ele chegou a Grande mencionar Tierno. sobre poderia acontecer a mediocrização. O que era a mediocrização? Tipo, a pessoa não está muito preocupada em fazer o trabalho dela rápido, aí ela tem esse pensamento, você falou agora, eu lembrei. Eu só jogo na IA. Cara, quantas vezes eu vi temas mega complexos da gente refazer uma arquitetura de um projeto, Você vê que o cara simplesmente gastou 5 minutos, jogou na IA e jogou para ver, tá aqui pronto o plano. Cara, isso é mediocrização. Então é uma cultura de tipo, só vou te enganar rápido. Não. Por outro lado, quem quer fazer coisas de uma forma bem avançada, gerar impacto, mexer o ponteiro da organização, gerar valor para o cliente, ele consegue fazer isso muito mais rápido e com muito mais poder, né? Por isso que acho que a cultura realmente é o elemento chave. É tirar o medo das pessoas no geral, né? Tem até um case muito legal que fala um pouco sobre isso, que é uma mentoria que eu tô fazendo com uma vendedora e o filho dela tem acho que 17 anos ali, não sei, e tinha uma entrevista de emprego, advogado. E aí na entrevista de emprego, acho que tinha um case para fazer, né? E o menino tava meio que enrolado, muita coisa para ler, tava com dificuldade. E aí essa vendedora, uma pessoa aí de uns 40 anos de idade, falou pro filho: pô, você tá sabendo do negócio chamado ChatGPT? Aí o menino não sabia. Cara, olha que louco. A questão da bolha, né? Às vezes a gente acha que tá todo mundo assim, cara. E o menino não sabia. E aí, não tô, ó, olha aqui, tal. Aí ele pegou, jogou os documentos, começou a fazer a análise dos documentos, construiu um pensamento ali do jurídico, que eu não tenho detalhes, né? Não sou advogado. O menino passou no estágio. No estágio. E tá lá trabalhando, entendeu? Eu fiquei, cara, isso pra mim é o exemplo um case, típico, né? É um case pra mim. Primeiro, ela tava, por causa da mentoria, por causa do nosso papo, tava letrada em IA.
Então ela sabia o que estava falando. Ela não tinha medo de mexer. Quando o filho dela viu a oportunidade, ela sugeriu pro Ela filho. viu a dor, ela não quis usar IA pela IA. Ela viu a dor e falou, cara, tem uma E ela oportunidade. falou do jeito dela, traduzindo o que eu disse pra ela, do tipo, cara, não é só jogar lá IA e Ctrl+C e joga no e-mail. Não, você tem que entender, você tem que analisar. Então ela foi explicando pra ele, e ele, entre aspas, roubou um emprego de alguém ali que não usou. Que não usou. Esse que é o ponto, entendeu? Tecnicamente, talvez a pessoa poderia até ser melhor que ele. Mas ele foi acelerado, porque ele teve pouco tempo e fez um trabalho com maior qualidade. Tá no estágio dele, tá feliz da vida. Então, assim, é o tipo de case que a cultura pode barrar a pessoa. Uma vez que você tira o medo, né? O medo da ferramenta, da tecnologia, e a pessoa mergulha, ela em pouco tempo consegue um resultado bom. Mexeu o ponteiro dele, tá lá no trabalho Legal. dele. Agora, claro que tem a questão de segurança, que a gente vai abordar aqui no papo. isso Assim, esses dados poderiam ter sido jogados lá? Eu não sei, tá? Não tenho detalhes. Mas isso tudo a gente tem que tomar cuidado também. Assim, ela usa falando de aculturamento, o ponto nosso é um pilar. A IA é seu copiloto. Ela não é o piloto. A gente até tem lá um nosso mascote que ajuda nesse sentimento, nesse viés, né? Cara, ele não vai pegar o volante. Você que tá com o volante, mas ele te ajuda. E o segundo pilar aqui é use muito, mas use com segurança. Então você tem que equilibrar esses dois. Você não pode sair usando... Com segurança, você quer dizer o quê? Acho que com IA, quando você pensa em IA, você pensa em utilização de dados, né? Tá bom. Acho que a IA, as LLMs, sem entrar tanto na parte técnica e tudo mais, mas a LLM, ela usa uma base de dados, basicamente, da internet em toda, né? Quando você pensa no ChatGPT, para treinar um modelo. E aí, através da tokenização e dos embeddings, ela gera qual que é o próximo token, qual que é a próxima palavra. Por isso que ele responde você bem, né? Ele olha a internet toda e te dá uma resposta. Se você abrir o seu ChatGPT ali no Chrome, né? E jogar a sua base de clientes e falar, cara, qual que é o melhor cliente para mim? Ele vai te responder. Olhando a base Só da que internet... ele vai olhar, ele vai tokenizar, só que ele vai jogar isso para dentro do modelo. Então, a partir desse momento, o ChatGPT sabe a sua base de clientes. Isso é bom? Não é, né? Porque a sua base de clientes, teoricamente, é o seu ouro, né? Entendi. Então, quando a gente fala de segurança, é muito sobre privacidade de dados, segurança de dados, para evitar esses vazamentos que não eram, assim, que parecem que foi sem querer, né? Não, foi sem querer no caso, mas que parecem assim, não, eu só mandei minha base de dados ali, não pode. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando a gente trabalha com a cultura, também é para explicar para a pessoa, cara, toma cuidado. Usa essa ferramenta homologada quando você for usar. Não envie dados para a base. Não conecte a sua base de dados, o seu data lake, com qualquer ferramenta que apareça aí. Passe pela nossa governança de IA para a gente poder fazer o assessment, para a gente poder entender. Então, use muito, use bem, mas use com segurança. Tem que tomar cuidado. Porque você pode ter um vazamento de dados. E dados, nem uma frase muito antiga, que dados é o petróleo, né? Dados é muito importante. Quando você pensa numa empresa enorme, cara, tipo qualquer outra, uma Latam da vida. Não, tô pensando aqui, não sei se acontece, mas até o caso ao contrário, né? Imagina o desenvolvedor foi lá e desenvolveu tudo utilizando inteligência artificial. Exato. O hacker, ele vai saber disso. E ele também vai querer usar, se eu quisesse invadir a empresa tal, como eu faria? Tem esses jailbreaks, sim. Teria isso aí, ou seja, você ficaria muito mais exposto, mais vulnerável, né? E quando você usa o código também que é gerado pela IA, ou você joga o seu código para dentro da IA, também a IA está aprendendo com o seu código. Então, o que antes, quando a gente pensa assim, né, antigamente o desenvolvedor tinha, só o Stack Overflow para jogar o código, né? Agora ele pode jogar no ChatGPT. Então, essa parte do aculturamento que eu digo. Legal. É menos sobre ferramenta e mais sobre explica para a pessoa que tem riscos, para que ela perceba antes de ir. Porque você não pode proibir ferramentas. Não, legal. Deixa eu fazer uma pergunta, tá até fora aqui um pouco do que a gente bateu um papo, mas dá um letramento para mim aqui. Eu sei que tem a IA generativa, eu sei que tem o que você chamou dos LLMs aí, né, os modelos, né, de grande quantidade de dados realmente. Os projetos que você acaba fazendo dentro da empresa,
Como que funciona tipicamente? Você vai usar os dados da própria empresa, conecta uma IA generativa e fornece para as pessoas, mas cada área usa de uma forma diferente. Dá um overview dessa sopa de letrinhas pra gente. Tem várias Eu formas. sei que você vai poder entrar lá no Bit Bytes que você manja pra caramba, mas me ensina aqui. Acho que assim, aí é um podcast só para isso, também tem que pensar dessa forma, mas você tem que ter uma governança de dados. Acho que é um pouco do que eu falei agora há pouco, né? Quando você fala sobre uma transformação digital na onda da IA, você tem que ter feito a outra onda, que é de dados. Então, a governança de IA está em cima da governança de dados. Se eu começar uma transformação de IA sem uma governança de dados, eu só vou usar a generativa você vai usar ali. Provavelmente uma base de dados desatualizada, que não vai conseguir ter nenhum grande resultado. Então, a IA, ela é a ponta do iceberg de um volume de dados. Então, sem os dados corretos, bem preparados, você não consegue treinar os seus modelos ou criar prompts que aproveitem os dados a ponto de conseguir entregar valor. Legal. Então, sem dados, não tem IA. Não tem IA. Nem a IA que a gente chama de IA tradicional, que é a IA de machine learning e tudo mais, preditiva, prescritiva, nem a GenAI, que é essa IA generativa que gera, né, as palavras, as frases e tudo mais. Então, como você pergunta, sim, tem que ter uma base de dados bem preparada. Então, é uma caixinha aqui, né? Uma base de dados bem preparada. Você vai ter um prompt aqui, que é a instrução de como é que a LLM tem que usar esses dados. Legal. Essas duas partes aqui que se somam. Quando você pega a sua base de dados, que é o seu código, e joga na LLM aberta, ela aprendeu o seu código. Você pega a sua base de clientes, joga lá, ele pegou. Tem formas de você se defender, tem umas flagzinhas ali no próprio ChatGPT, né? Você marca... Versões pagas também. Não treinar o modelo e tudo mais. E aí daí vem o ponto de letramento. Você ensinar as pessoas e... Quando a gente fala de ferramentas, né? Entrando um pouco em ferramentas, aí sim também tem a questão de, cara, dar a ferramenta para a pessoa. Vários cases aí no mercado da empresa que criou o seu GPT. Criou mesmo, assim. O que é o criar o seu GPT? Você vai lá na Microsoft, bate lá na porta dela, pega uma chamada de API para o GPT. Cria um frontzinho, do mesmo jeitinho do ChatGPT, com a pergunta. Essa chamada, quando a pessoa faz a pergunta, a chamada vai lá bate na Microsoft, roda o mesmo modelo, porque a Microsoft comprou, né, o GPT, e volta. Só que isso numa cloud privada e protegida. Ah, tá. Que é o que nós fizemos no Sem Parar. A gente não criou o nosso GPT, mas a gente tem uma ferramenta que é o Copilot Studio. Copilot, desculpa. Que faz isso. Tudo que está no Copilot está protegido. É uma base de dados bem protegida. Então, quando você pensa em... Cara, quero botar IA, quero todo mundo usando IA. Pensa nisso. IA é bom, use muito, mas use com segurança. Explique para as pessoas dos riscos. Tem risco. Só que, ponto que a gente sempre comenta lá. O risco de usar IA é grande. Não é pequeno. Mas o risco de não usar é maior ainda. E é um risco certeiro. E é um risco certeiro. Porque se o seu concorrente estiver usando, cara, você é passado. Caraca. A velocidade de todos os colaboradores, se você ganhar 10% de produtividade, véio, pouco, é 10%. Todos os colaboradores. Não, você imagina assim, áreas que você busca redução de custo, você consegue automatizar bastante coisa ali, aprender e otimizar. Áreas onde você está desenvolvendo, você consegue crescer absurdamente, qualidade, desenvolvimento, tudo mais. Exato. E inovação você faz mais rápido, né? Inovação acho que é um universo à parte quando a gente pensa em IA, porque ela eu acho que do discovery ao delivery, eu acho que a gente vai aumentar essa velocidade de forma exponencial. É exponencial. Na minha opinião aqui, do discovery ao delivery, vai ser... A gente teve uma startup que a gente foi acelerado no campus do Google, né? E a gente passou por todo aquele modelo lá de identificação do cliente, criação do modelo, go-to-market e tudo mais. Ou seja, a gente fazia ali coisas que a gente ia fazer um protótipo em 3 dias, 4 dias, e aquilo já era um absurdo. É um absurdo. Cara, como assim vocês Hoje fizeram em um protótipo em 3 dias, 4 dias utilizando... Hoje em dia você faz em 1 hora. Conversando com uma empresa lá no TDC, o cara tava contando a experiência dele, que é sobre hackathons. Porque o hackathon era isso, né? Você se junta ali, né? Exato. 3 dias, pede umas pizzas e
taca o pau no código para sair com alguma coisa pronta em 3 dias. Hoje em dia isso já é tipo, cara, tá pronto. Um cara... Ele tá... Cara, de novo, não é produção. Produção é outra coisa. Exatamente, a gente estava de inovação. Quem tá Então. falando que você sobe um código em produção para milhões de clientes em 3 dias, 2 dias, tá errado. Na minha opinião, tá? Ainda não estamos nesse Ainda não ponto. está pronto. Agora, cara, vou subir um appzinho aqui super tranquilo para testar o fluxo do usuário. Vou pôr umas fake doors para ver se o usuário clica. Isso que tá muito rápido. Então, quando a gente fala de inovação e teste, nossa, tá exponencial. Tá exponencial mesmo. E aí uma pergunta, porque assim, dado todo esse cenário, eu acho que imagino que dentro da empresa você vai ter pessoas que nem sabem do que está se falando, e aí você tem que fazer esse letramento, esse culturamento para essa pessoa usar. Você vai ter um outro grupo de pessoas que usa dessa forma mais simplista, como eu falei, mas você tem um outro grupo de pessoas que, puta, cara, IA. E aí, se você não organizar tudo isso... Chegou uma hora que você perdeu o controle. E aí é um papo, porque não passava tanto pela minha cabeça esse papel tão forte de governança de IA, que é um papel que é um dos pilares que você toca hoje. Explica pra gente esse ecossistema, que essa governança, essa necessidade. No caso de vocês lá, é feito por tech. A área de tech que lidera toda essa frente, né? Que lidera, isso mesmo. Cara, governança de IA também é outro universo, assim. Acho que... Qual que é a dor, né? Até começando pela dor, para ver se até se a galera tem a mesma dor. Todas as empresas viraram de IA, como eu comentei outro dia. Então, todas as áreas de negócio estão recebendo propostas de soluções novas. Cara, o CMO tá recebendo proposta de... Cara, tem aqui uma solução que... Vi uma solução esses dias, tá? Como é que você testa seu produto? Você vai lá na mão do usuário. Eu criei 5.000 usuários diferentes, agentes diferentes, personas. Aí eu pego o seu produto, jogo na IA e as personas diferentes testam o seu produto e te dão um resultado. Do tipo, ó, baby boomers não gostaram, millennials gostaram bastante. Caramba. Esse grupo não gostou dessa cor, porque você criou proto-personas, tipo, milhares de proto-personas. Provavelmente conversou com 1, 2, 3 pessoas, baseou naquilo, Joga ensinou um modelo... Isso, assim, até do ponto de vista de produto e até de pesquisa, não é tão aconselhável, porque o efeito humano, né, ele é muito mais, assim, segura melhor o resultado. Porém, para dar um norte, eu acho uma ideia até que interessante. Só para dar um exemplo de inúmeros exemplos que estão em produtos, marketing, vendas, financeiro, todas as áreas da sua empresa estão recebendo proposta. Então... Quando você pensa no use bem e use com segurança, você tem que ter uma estrutura que suporte esse processo, né? E aí que entra a governança de IA. Então, a TI, a gente se posicionou como protagonista de tentar puxar isso, de tentar dar as ferramentas, ajudar as pessoas a entenderem e criar um processo. E aí vem aquele que eu comentei, né, até ali antes de começar aqui, o equilíbrio, né? Você tem que criar um processo que te suporte e que faça com que a ferramenta passe pela avaliação de segurança, de arquitetura, de dados. Tem que ter uma estrutura que te suporte nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser burocrático. Se você for burocrático, ou você vai travar a empresa, e aí o seu concorrente te passa, ou você vai ser pulado, né? Que aí cria o problema do Shadow IT, né? Ou Shadow AI, que a gente está chamando. Porque do ponto de vista da TI, soluções de IA que não estão sob visão ou supervisão da área de TI é uma estrutura de sombra, né? Você não sabe. Se você for hackeado ali, ó, vazou dados da empresa. TI, você não tá sabendo disso? Não, não tô. É uma solução que plugaram lá. Não tá sabendo. Então, Ou às vezes nem tá usando o modelo da forma correta. A gente quer evitar isso, né? Porque não é porque eu não estou sabendo que tá tudo bem. Não, é ruim para a empresa, né? Então, a gente tem que criar uma estrutura que equilibre o processo e equilibre também essa velocidade. O famoso go-to-market, né? Então, aí que entrou a governança de IA, que a gente tenta equilibrar isso. A gente passa por a gente tem um grande funil, né?
de ideias e refinamento e produção, onde a gente pega todas as ideias de todo mundo. Muitas vezes a gente tem até um pouco de orgulho ali, o time do Delta, de ter matado alguns bons projetos. Como assim matado? Por quê? Porque a IA por IA não é o que a gente quer. E é o que muita gente E é quer. o que muito que a gente quer. E às vezes, e não é por maldade. Porque o cara chega ali. Exato. Tem uma frase muito boa até da Paula, da B3, inclusive, cara, seria muito bom que ela viesse aqui, que ela manja muito, e ela falou uma vez pra mim ali no Meetup do encantador de executivo. Que é o cara que na hora do pitch ali, ele encanta os executivos, né? Cara, você vai ter seu produto em 3 dias em produção. Exato. Você Você vai desenvolver código com Não, você faz 80% de redução do tempo. Você vai, que não, tem essa ferramenta aqui que o seu dev vai produzir por 6. Então ele encanta o executivo. Então se você não fizer com segurança, não tiver os guardrails protegidos e tudo mais, a empresa fecha com esse cara, fecha fora da governança e às vezes se tiver um vazamento, você perde, né? E muitas vezes são promessas que não são tão... Eu já vi casos, né, do tipo, fizemos aqui um sistema e reduziu 80% o tempo do desenvolvimento. Só que se for olhar qual que era o sistema que foi desenvolvido, cara, um sistema totalmente apartado, com login, tela de cadastro. Cara, tua realidade não é essa. Tua realidade tem legado, a tua realidade tem um monte de coisa. Mas tem, assim, é claro que em toda transformação digital, toda onda de transformação, sempre vai ter a pessoa que vai tentar enganar os outros, né? Mas, no geral, tem muito case realmente grande, assim. Isso que eu ia perguntar. Vocês chegaram a ganhar prêmios também, né? A gente ganhou alguns prêmios aí, tem alguns cases bem legais ali no Sem Parar. E tem um case, assim, que até de um grande banco aí que fez a migração de código usando agentes de IA. Cara, que é de outro patamar mesmo. Que assim. contrataria antes uma consultoria, gastaria milhões. Eles estão fazendo com agentes de IA por causa dessa questão do input e output muito rápido, né? Claro, sempre com o olhar do dev, com o dev olhando o resultado. O resultado, o copilot, não o pilot, né? Exato. Mas tem cases bem legais, assim, acho que no Sem Parar a gente tem um caso que é amplamente divulgado aí, que foi o case da Super Carol, que é a gente trazer a IA generativa para responder as dúvidas do cliente. Então, falando ali um pouco da estrutura, né? A gente pegou a FAQ, que é as perguntas mais feitas pelo cliente, e transformou isso num texto que a IA responde. Então, o usuário entra lá, faz perguntas e a IA responde ele automaticamente, vai trocando ideia. Trocando ideia. Então, assim, foi um case que hoje parece pequeno até, mas quando foi entregue em 23, foi uma das primeiras empresas a colocar a IA para o cliente final. Porque em 23, tava todo mundo... Cara, a IA é muito legal, Estou com medo. mas eu não vou botar nada pro cliente, eu vou fazer coisas pro colaborador. E nós ali falamos, não, vai ser nosso laboratório. É inovação, cara, você tem que dar a cara a tapa. E começa pequeno, e põe a mensagem, né? Cara, Super Carol, versão beta, versão alfa, sei lá, estou aprendendo, explica pro usuário e põe pra rodar. Vê o que acontece. Ver o que é o custo, como funciona, qual a arquitetura que faz sentido. A gente fez do Discovery ao Delivery 2 meses, cara. 2 meses estava em produção. Discovery ao Delivery. 2 meses em produção. Então, assim, foi muito legal. Aí a gente ganhou alguns prêmios, assim, nesse sentido. E outro case que é muito legal também, que aí eu não posso falar tanto dos nomes, mas... Cara, a gente pegou o volume de dados de atendimentos, né, de voz e texto, e criou uma voz do cliente, assim. A gente consegue ver... Como assim, voz do cliente? Você imagina aquele volume de dados, de voz... Um monte de cliente de em texto, atendimento, ligando, falando, né? escrevendo. E a gente criou isso tudo, colocando isso num produto, ele gera uma voz do cliente, como se fosse uma única versão num dashboard. Você joga tudo isso para uma IA E você e o que o cliente clusteriza. está falando. E você consegue ver como é que tá a jornada de atendimento sua, se tá com um probleminha ali em operação, em atendimento, em processo. Então, assim, são cases muito legais que geram valor na ponta, no dinheiro ali.
Não É é... isso que eu ia perguntar. Como que. Porque assim, aí até buga um pouco a minha cabeça aqui, né? E aí eu vou levantar a bola para você cortar, porque eu sei da empresa onde você trabalha, mas geralmente você não tem uma TI tão protagonista que discute negócio. Aí você tem toda essa onda de IA ser a meta final. Não, não, o objetivo é Tem que usar fazer, IA, tem não que importa fazer. com o que, mas eu vou usar esse copo agora aqui com IA. É. E no outro lado, o encantador de executivos, né? Executivos, é. O encantador de executivos. Você junta tudo isso num balaio e fala assim, cara, tá bom, mas como você tá conseguindo, dentro da estrutura que você tá, passar por todas essas pedras aí e realmente gerar valor para o negócio, né? Porque É. em vários lugares que eu vi, a primeira eu duvidei. Não tem valor para o negócio desse jeito, não. Ou é IA por IA, É. ou é um encantador de executivos. Para mim já foi um momento ou aqui que a gente vai ter no final, um encantador de executivos sensacional, Frase da Paula. né? Então, como que você conseguiu fazer isso realmente dentro de uma área de TI, dar protagonismo para o negócio e gerar valor realmente, né? A gente tem uma equipe, né? Assim, tudo que eu tô falando aqui, né? Assim, tô aqui representando uma equipe muito foda ali no Sem Parar, né? Então, dentro da minha área, como da TI e tudo mais. Mas a gente tem uma área ali, um processo que a gente chama de Delta. E esse processo, ele tem exatamente esse objetivo. Equilibrar a vontade do cliente, a necessidade do cliente, com a expectativa de negócio. Então, a gente faz esse equilíbrio. Mas esse delta é como se fosse um Discovery. discovery, um design thinking, para realmente... Só que a gente faz o Double Diamond do Design Thinking, né? Que é um framework de discovery muito rápido. A gente adaptou. Usando boas práticas de vários frameworks que a gente fez, alguns estudos, a gente fez uma adaptação. Então, a gente tem um processo de refinamento das ideias ali, que é o que a gente ali no grande funil que eu te comentei. Então, a gente pega a dor do cara, ou a oportunidade, o cara foi lá, recebeu a proposta do encantador de executivo. A gente, peraí, deixa eu entender essa dor aqui sua, e que número que vai mexer isso aqui. E aí que eu te falei que a gente mata projeto. Porque quando a gente pega a dor do cara, ou a oportunidade que ele tá vendo, que é a fase 1, a gente entra na fase 2, que é qual que é o seu processo atual, e a fase 3, que é o que a IA vai fazer. Aqui a gente fala, cara, não é IA que você precisa. Você não precisa de uma IA generativa, com LLM, com fogos de artifício, você precisa de um RPA. Deixa eu ver se eu entendi. Basicamente, o cara vem com uma solução procurando um problema. Exato. Eu tenho uma solução IA e quero achar um problema. Vocês vão pelo caminho ao contrário. Não, peraí. Deixa eu entender onde você está, quais são os seus problemas. E se você achar uma oportunidade, um problema, que aí sim dá para usar IA e for uma coisa relevante, né? Exato. Aí vocês implementam um projeto. Por exemplo, alguns projetos que a gente matou não tinha dados, que é aquele início da conversa. Fazia sentido, tinha um problema, a IA resolveria. Quando a gente caiu no modelo de dados, porque a gente faz isso, essa visão do estratégico até o operacional em poucos dias de trabalho é o que diferenciou a gente ali na hora do discovery. Então a gente vai do VP falando uma necessidade até a gente olhando como é que tá a estrutura de dados. A viabilidade, né? E aí fala, cara, você não tem dado para subir esse LLM. Não vai atingir o objetivo. Você não vai conseguir. Você vai ficar rodando no nada. Então, cancela o projeto. Então, a gente, assim, matou alguns milhões de projetos, assim. Por quê? Porque o cara chega ali, às vezes, com o cheque, né? Fala, cara, tem dinheiro, pai, põe isso aí. E não vai ter valor. E você pode até pensar, não, mas deveria testar, né? Eu acho que tem muito espaço para testar em coisas que vão fazer sentido. A gente tá com muito projeto legal lá rodando. Não vamos perder tempo com projetos que a gente já tá vendo do começo que não vai dar certo. Então, por isso que o Delta é tão importante nesse ponto. Em olhar se realmente esse projeto vai ficar de pé usando IA. Porque às vezes é um ajuste de processo, cara. Às vezes é um RPA. Às vezes é um fluxo na sua área que vai resolver o problema. Não é IA pela IA. Não é IA pela IA. Nunca é. A IA é um acelerador. Se você não tem o que acelerar, vai perder dinheiro, tempo. E pior, vai queimar a IA, né?
que é um problema. A Isso, gente tem que pensar nisso você vai ter também. um custo de manutenção depois, aquilo vai ficar lá, vai... Toda onda de transformação, ela tem um hype muito grande. E depois ela tem uma descendente, assim, né? Que pode gerar que a gente chama de inverno de IA, né? A gente já teve alguns invernos de IA, desde que quando a IA foi criada ali. IA é muito antiga, pessoal. A gente até comenta que IA é uma senhora de 60 anos, né? Mas, assim, já teve vários invernos de IA, onde a expectativa foi muito alta. E aí ela não bateu, caiu, todo mundo deixou a IA de lado. A gente teve, se eu não estou enganado, acho que 2 invernos já. Então, é uma coisa que eu me preocupo, sabe? As expectativas estão muito altas. A gente, em 23, o pessoal tava falando, né? Cara, não preciso nem de dev. É. Você deve lembrar disso, cara. Não preciso de dev, mas não. E não é assim. Tá? E a expectativa tá nesse nível, né? É. E a gente tá vendo que não é isso. Claro, o dev que usa IA é muito mais produtivo. Sim. Mas, cara, sempre teve escopo. Sobra muito escopo. O que acontece, no final, é que o backlog tá diminuindo. Não é o número de pessoas que tá diminuindo. A gente tá dando mais vazão. Dando mais vazão. Não é que tá diminuindo pessoas. Mesma coisa da transformação anterior, onde a gente não diminuiu de gente de TI, né, cara? Exatamente. A gente só aumentou a capacidade, fez coisa mais complexa. Cara, quando veio a primeira onda ali da internet, uma das que eu vivi mais assim, né, cara? Tava até contando pro estagiário hoje, no almoço, cara. Pô, eu usei internet de escada. Ele nem sabe o que que é. Exato. Internet de escada. Usava sábado depois das 2 para não pagar tanto. Aquele barulho, lembra aquele barulho do modem e tal? Assim, cara, isso perdeu? Alguém perdeu emprego nisso? Não perdeu. Cara, aquela grande onda do Só que a cloud. gente começou a resolver problemas mais complexos. Mas a onda do cloud. A galera que tava em mainframes e tal. Exato. Perdeu emprego? Não perdeu. Não perdeu. A onda de... Cara, essa onda de low code ou no code que tá vindo, tudo mais. Alguém tá perdendo emprego? Não, cara. A gente só tá aumentando a vazão de backlog. Então, acho que assim, o que eu quero dizer? A governança é importante para acelerar a empresa. Mas acelerar com guardrails. A governança é isso. Se ela for muito burocrática, ela trava você. Caraca. E aí eu tô pensando aqui, imagina que tem aqui um executivo, um diretor, e o cara fala assim, pô, eu preciso usar isso daí, cara. Me convenceu, Fernando, você me convenceu, eu preciso usar. Eu imagino que você já trilhou um caminho que você já pastou bastante aí, né? Qual dica você daria para esse cara que tá assistindo aqui? Eu quero começar, tudo bem, mas... Cara, ele só tem que ir lá perguntar para a IA como começar e seguir o plano que a IA chegar no der. ChatGPT, né? Eu sou um dono de empresa e tal. Cara, acho que no geral, eu acho que assim como todo projeto de transformação digital, ou transformação no geral, né? Você tem que perguntar o porquê. Você começa pelo porquê. É aquele livro do Simon Sinek, começa pelo porquê. Então, por que você quer IA aí? Você quer IA porque você achou legal o papo? Eu já vou responder aqui. Eu quero IA porque eu ouvi no podcast lá que se eu não tiver IA, eu vou ficar para trás, eu vou morrer. Essa é uma primeira camada. É uma primeira camada. Qual que é a segunda aí camada? A segunda é o que sua empresa faz? Tá. Qual que é o seu segmento? Aonde tem oportunidades para usar IA? E aonde que... Quando você pensa quando você pensa no digital como um todo, né? Na transformação. Você tem que mapear a cadeia de valor da sua empresa até o cliente e mapear onde é que está a vantagem competitiva. A vantagem competitiva é o que te segura. Eu gosto muito de transformação, de disrupção por causa disso. Quando eu vejo... Tô olhando ali, tô no Uber, cara. Quando a gente tá no Uber, eu penso nisso, cara. Nos anos 2000, você não podia falar com estranhos. Nem entrar no carro de estranho. Aí quando veio a internet, não fale com estranhos na internet, né? Hoje em dia a gente pede um carro de um cara estranho. Entra no carro e vai pro lugar. É uma disrupção total do transporte. Exato. Os taxistas andando assim, eu fico pensando, cara, quem comprou um carro ali no Comprou Congonhas por 1 milhão? E o cara hoje... Então, assim, disrupção, ela é muito, assim, é um assunto que me chama muita atenção. Então, quando o cara tá querendo botar IA, ele tem que olhar isso. Cara, da minha cadeia de valor, do meu produto ou serviço perante o cliente, aonde está a minha vantagem competitiva? E se essa vantagem competitiva está sendo afetada, pode ser acelerada pela IA ou pode ser disruptada pela IA. A IA é uma ameaça para você ou um acelerador?
ou ela é neutra. Eu, assim, de pronto eu não penso nada neutro. Assim, eu acho que ou você vai ser disruptado ou você pode ser acelerado. Então, basicamente, ou eu maximizo a minha entrega de valor com a IA, ou eu tenho que me defender dela. Na verdade, eu não vou maximizar, eu vou fazer algo para que eu não seja disruptado. Tem uma linha também de redução de custo, de otimização de processo, que é olhar mais interno, né? Olhar mais interno. Mas tem algumas áreas, por exemplo, se você... Tem um dos papéis que eu acho que está sendo muito afetado, é o papel dos narradores, né? O cara que narra desenhos, séries e tudo mais, ele está sendo disruptado. Hoje em dia eu falo uma horinha não, menos até, Uma série de falas aqui. e ele sintetiza a minha voz e eu falo em qualquer idioma. Então, será o cara que o trabalho dele é narrador, né? Então, a gente que é mais velho, que assistiu aqueles desenhos ali da Herbert Richards, aqueles caras ali, eles estão no limiar da... Eu já ouvi falar que médico também, ou principalmente do clínico, né? Tem muitos campos da medicina que... Hoje saiu uma matéria, não lembro onde foi, sobre os agentes de IA para triagem. Cara, muito doido. Você entra ali no WhatsApp, a triagem é totalmente feita pela IA, conversacional. Tá com o quê? Febre. Tá com dor aonde? Tum, tum, você vai respondendo. Quando cai no front do médico que tá no computador, um painel ali com possíveis causas de dor, quais exames que ele pode fazer. Cara, ali é um console. A decisão ainda final é do médico. A decisão é dele, mas o input dele, aquele tempo que ele demora para entender e fazer o diagnóstico, ele vem prévio. Então, assim, você tá sendo, nesse caso em específico, você não tá sendo disruptado. Mas se você tem se você é um dono de um hospital e tudo mais, cara, você pode acelerar os acelera a sua entrega de valor. Exato. Se você tá trabalhando com atendimento, iFood, cara, o iFood é um puta case de IA. Puta case. O Nubank agora, que você consegue conversar com a fatura, são coisas que aceleram muito, né? Então, eu partiria desse ponto, cara. Qual que é a sua empresa? O que ela faz? Chama uma consultoria que te ajude a desenhar a sua cadeia de valor, desenhar quais são suas vantagens competitivas e como é que você faz para acelerar a sua vantagem competitiva. Porque no final do dia, não é a IA que te segura, é sua vantagem competitiva. Transformação digital é para isso. A onda anterior foi para gerar vantagem competitiva, essa onda é para gerar vantagem competitiva e a próxima vai ser também. Porque é isso, é sobre isso. A pessoa compra o teu produto não porque tem IA, não, mas é porque ele gera valor para a pessoa. Por que a gente pede um iFood? Porque tem a IA? Não. Não. Mas porque eles têm um produto tão bom, tão foda. Não tô fazendo propaganda, tá? É porque eu sou um fã ali dos caras. Cara, ele tá tão embutido. Você deve comprar do iFood porque tem IA. Mas assim, porque eu sou um heavy user, né? Você é um heavy user. Mas, pô, quando você tem uma vantagem competitiva muito grande, e o Sem Parar é um puta exemplo disso, cara. O Sem Parar, ele é sinônimo de produto. Muitas vezes a gente escuta, eu tenho o Sem Parar da empresa tal. Porque ele fala o nome do concorrente. Mas ele é Bombril, Gillette e Sem Parar. Competitiva, cara. Mas hoje, quando a gente tem uma IA muito boa ali no app e tudo mais, ele ajuda o cara. Mas a vantagem competitiva nossa não é a IA. É outra. É ser uma plataforma de pagamentos online, que ajuda o cliente, que não perde tempo. O nosso valor é tempo, né? Mas aí eu sou executivo, fui lá, entendi a minha proposta de valor, a minha cadeia de entrega, achei oportunidades de maximizar a entrega de valor, de reduzir custo, e aí depois eu jogo para ela, resolveu tudo. Aí acho que dá mais dicas aí para o nosso público. Acho que é a hora de você construir, então, acho que um programa. Programa. É um programa, porque você vai ter que... Vai envolver cultura, vai envolver técnicas. No mundo hoje, né? Até no mundo hoje tão complexo quanto tá, e tão interligado, você não vai conseguir fazer nada sozinho. Então você vai ter que fazer a ponte com negócios, vai ter que fazer a ponte com dados, a ponte com SI, a ponte com todo mundo. Então o programa é muito importante. Né? Ou seja, programa de IA. Eu não vou pegar o meu melhor dev e vou colocar ele part-time para fazer isso e vai dar certo. Vai dar certo naquele micro-universo. Um tapa-buraco. Provavelmente, assim, todo mundo deve estar usando IA. Se a sua empresa não deu, né? Se você é o dono de empresa e você falou, não, na minha empresa não tem IA... Estão usando Broad Estão te pulando. Estão te pulando, cara. Seu código, os seus devs devem estar usando IA por fora. Os seus vendedores devem estar usando IA por fora. Estão usando. Porque, assim, é claro que sempre tem a curva normal, né? Tem as pessoas que são os early adopters que já estão lá.
Mas tem gente que não usa, com certeza. Mas, no geral, estão usando. Então, você tem que criar essas estradas, né? E aí que entra, eu acho que o programa. Então, você define qual que é a vantagem competitiva que você quer. Cria um programa orientado a isso. Orientado àquilo. Orientado, e aí... Basicamente, é para lá que eu quero ir, time, pessoas, ou pessoa especialista. No teu caso, começou, já tinha uma estrutura de dados, aí você Tinha entrou uma como estrutura de especialista dados, e começou tinha a uma estrutura organizar de tudo isso. cultura, tem um programa de transformação digital, que é onde eu tô 100%, que já tem essa estrutura, né? Para Legal. poder fazer a gente subir. E quando a gente fala quando a gente tá pensando no CEO, no diretor, no dono, ele tem que dar essa estrada, né? E se você é um colaborador, você tem que tentar convencer o seu chefe. O apoio executivo é essencial, cara. Você não consegue subir um projeto de programa de IA bottom-up. Tudo que a gente faz... Não consegue subir para a empresa, sobe na tua área, fala com o teu Mas líder. vai ser sempre um impacto menor. Você tem que tentar aí ganhar um apoio executivo. Você quer um líder, às vezes um gerente, né, um coordenador. Cara, você tem que convencer os executivos. Tudo que eu faço, tudo que a equipe faz, ela tem um apoio executivo muito forte do CIO, do CEO, que compraram muito, assim, forte a ideia de que a IA vai mudar. O diretor de digital, todas as pessoas que estão ali, elas são entusiastas. Isso acelera o processo, né? Se você falar para elas, não estão assim Com medo de perder o pragmáticas. emprego. E não é IA por IA, as pessoas acreditam mesmo. Cara, a IA vai mudar, vamos fazer o negócio direito. Cada empresa tem um investimento também, né? Que difere, mas no geral, o apoio executivo é essencial, porque você vai mexer nas pessoas, né? Você vai mexer nos processos, você vai mexer no budget, você vai mexer em tudo. Então, o essencial é ter o apoio executivo. E isso, cara, cultura, pra variar, legal, bate em mano. cultura. Ela desce, né? Porque se o seu chefe lá em cima tá falando, cara, vamos usar IA. A IA. Você contou o caso de uma empresa onde a pessoa, quando ela ia levar algum projeto e pedir orçamento, o CEO tinha, como é que é? Tinha que vir junto. É um artigo que eu vi da Shopify, né? Shopify. Depois eu até coloco num comentário aí o link, né? Mas o CEO da Shopify falou, cara, se você quiser pedir headcount pra mim, eu quero um estudo do porquê que a IA não faz. Quer dizer, a gente quer uma empresa cheia de... Isso é cultura. Isso é cultura. Isso é evitar desperdício. É ver, cara, o que que a gente consegue fazer com o que a gente já tem. Um outro case muito legal foi um podcast que eu vi do CIO da Salesforce. Mesma coisa. Ele falou, cara, é a primeira vez que nós não vamos contratar devs no ano. Aí, Caramba. pô, como assim, né? Salesforce é imensa de gente, cara. Imensa de gente. Não vamos contratar. A gente vai ganhar... Se eu não estou enganado, tá? Acho que posso estar errando um número ou outro, mas se eu não estou enganado, 30% de produtividade com agentes de IA. Com a gente. Na linha de, pô, se eu, Salesforce, estou vendendo IA para todo mundo, estou vendendo agentes de IA para todo mundo, que eles têm um produto bem legal ali, eu vou fazer eat your own dog food, né? Coma a Que sua da própria hora, comida. mano. Então vamos aumentar. E vamos revolucionar o atendimento. Ele falou no podcast, cara, a gente vai revolucionar o atendimento também, vai ser IA também. Eles tinham, se eu não estou enganado, 15 mil pessoas em atendimento. Cara, a gente vai diminuir esse número de pessoas. Essas pessoas vão ser realocadas. Treinadas, Realocadas, para outras coisas. Espero, assim, esse podcast foi tão um tempinho que eu escutei, né? É o que eu falei. Cara, se você é um cara de atendimento do Salesforce, você escuta o CEO falando, a gente vai botar IA no atendimento, se prepara. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade, porque ele vai abrir espaço. Legal. Ele vai reaproveitar todo mundo? Não sei. Mas se você se preparar, Legal. talvez tenha uma chance. E tendência? O que vocês estão estudando, vendo aí? Porque você contou muito os seus anos aí de estudos e como você chegou até aqui. Mas e aí, daqui para frente? Cara, tendência, assim, acho que de curtíssimo prazo, acho que eu já comentei um pouco. É IA embedada em tudo, assim. Que é um ponto até de segurança que a gente tem que pensar. Mas vai tá em tudo, assim. Você tá com o celular corporativo já tá com IA ligada no GPT, lendo seus e-mails e te fazendo sugestão de e-mail e tudo. Então, assim, ela vai estar em todo lugar, essa IA assistente.
A tendência que já tá virando realidade de 2025 é de agentes. Acho que agentes vêm com tudo, porque O que são os agentes? acho que conceitualmente falando, o chatbot, ele é um bot que conversa. Tá bom. Chatbot. Então ele te ajuda, ele te dá Ele é um robozinho que ações. conversa. Na revolução anterior de digital, o chatbot era aquele chatbot da árvore, né? Você clica 1, clica 2, aí ele vai descendo na árvore e te dá o caminho. Tá bom. Hoje em dia, ele é aberto. A gente chama de IA no topo. Qual que é o seu problema? Pô, tô com um problema no saldo. Você manda isso às vezes por áudio. Ele transforma o áudio em texto. Aí tá com problema de saldo. A árvore dele é saldo. Vai pra cá. Ele já te direciona. Você não navega. Isso é onde a gente tava. Tá bom. A gente tá indo pro modelo onde ele resolve o seu problema. Ele não te indica onde é o problema. O primeiro agente pega essa informação, manda para o segundo agente. Então, preciso estar com problema de saldo, ele já manda o agente ir na base, traz o saldo. Isso aqui é um exemplo bem Tá bom. bobo, mas ele resolve o seu problema. Ele não te direciona para onde é. Agentes financeiros, agentes contábeis, agentes de escrita, esses agentes eles vão ser o nosso dia a dia. O que a gente, no ano passado, a gente chamava de prompt, né? Engenharia de prompt, ele já vai vir pronto. Então, você vai ter um agente que cria o roteiro do podcast. Você dá uma linha, vai ter um cara aqui, head de AI, pum, já gera o texto inteirinho, 100% pronto. Já olhando para todos os... Pensando aqui até na ideia do podcast, né? Você pega todos os seus episódios. Você joga numa LLM que vai ler todo o jeito que você pergunta. O jeito que o Fafá pergunta. O jeito que os seus convidados perguntam. Aí ele clusteriza os seus convidados em pontos. Tipo, cara, como é que esse cara pergunta, né? Aí vamos supor que eu vou num outro podcast. Tivesse ido em outro podcast. Esse aqui é meu primeiro, né? Você joga o outro episódio meu. Ó, eu vou trazer esse convidado aqui. Ele lê o convidado, clusteriza e fala, cara, as melhores perguntas para esse cara e o jeito que ele melhor se posiciona são essas aqui. Isso é agente. É o multi-agent. Né? Então não é aquele negócio do tipo, você cria um prompt, joga uma pergunta e vem uma resposta. Uma resposta. Ele se conecta, né? O meu projeto do MBA é um squad multi-agente. Um squad multi-agente? É um squad multi-agente. Então você tem no universo ali, agora falando um pouco de desenvolvimento de produto, né? Você tem o PO, né? Business Owner, o PM, como queira. Tem o Dev, tem o Tech Lead, tem o QA, tem o cara de DevOps, né? Eu tô criando um agente... Para cada um. Para cada um dos pontos. E esses agentes se conversam. Então, eu criei um agente que é o Vendas. Eu dou uma frase para ele. A frase dele, eu recebo lá, por exemplo, pizza. Tum. Aí ele joga para um agente que é análise de mercado. Pizza, tanana, 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 tanana. Pô, e-commerce de pizza. Aí joga pro Business Owner. O Business Owner cria os épicos. Então, os épicos joga pro Tech Lead. Pro PO. O PO cria as histórias. Aí joga pro Dev. Dev desenvolve. Joga pro QA. E aí joga de novo pro PO. Faz a validação. Esse é um ecossistema que tá se conversando entre si. Não é uma entrada em output, né? Input, output. É vários. Que da hora, mano. E aí... Isso qual é o nível de realidade disso? Tendência? Ele sobe ali no meu projetinho, né? Ele sobe em 1 minuto e meio ou 2, porque demora, né? Interessante a questão de demora. Ele vai, ele volta, aí ele manda pro fotógrafo. Tem um agente fotógrafo que faz a imagem da pizza, né? Cara, os melhores... porque ele tem um agente de persona. O melhor pizza para esse público aqui é pizza de mussarela. Aí ele joga pro fotógrafo. O fotógrafo faz a imagem da pizza de mussarela. Joga pro dev botar no e-commerce. Então, em 1 minuto e meio, 2, tem ali um front de um e-commerce de pizza. Aí, se eu entrar lá na agente e falar cadeira, ele vai indo, renderiza cadeiras. Que legal. Então, assim, claro, não dá pra botar essa produção. Sim. Mas se você tá vendo... Dá pra fazer um corte aqui, né? Os multi-agentes tiraram seu emprego. Vai ficar rico, né? Arrasta pra cima aí pro meu curso. Mas se você é um cara que é desenvolvedor e tá vendendo um projeto pro seu cliente,
Ah, eu queria fazer um e-commerce de pizza, né? Um de cadeira, né? Porque pizza talvez tenha um iFood, mas... Quero vender cadeira e tal. Cara, peraí. Quando você tá falando? Tá aqui, ó. O que você acha? O que você acha dessas cores? Legal. Então, acho que esse tipo de coisa é a tendência, assim. E a outra tendência, acho que aí mais viajando um pouco na maionese, assim, eu acho que é a questão de... Pensando um pouco no que o cara do Homo Sapiens fala, né? O Yuval, que inclusive lançou o Nexus, agora o novo livro. É a questão de, não de Android, como a gente vê assim, nos filmes Sim. de ficção científica, mas o quanto que a gente vai estar dependente. Eu acho que a gente vai criar uma dependência ainda maior da IA, assim. Eu já sei que sou dependente, assim. Eu tô no dia a dia, às vezes com 2 telas ali, mandando pergunta e respondendo e crio um PPT, crio um roteiro. Às vezes eu tô numa reunião, por exemplo, tô numa reunião, Você fez treinamento já com IA, né? Cara, tem que trazer, acho que voltar um outro dia, que só pra você treinamento. Cara, a contar. gente fez um treinamento que custa $1 por Você minuto. fazia os scripts, Então, aí assim, eu... eu sou extremamente dependente. Se, por exemplo, IA sumiu, Proibiu. Sumiu. cara, eu volto para um patamar de produtividade muito baixo, comparado com hoje. Mas que era o normal anteriormente, que é Exato. a questão do status quo, né? Legal. Eu acho que a gente vai virar muito dependente mesmo. Quando eu vou, Cara, não sei quem tem, por exemplo, para dar um exemplo muito simples, tá? A hora que tiver o WhatsApp com mensagens que você só clica, cara, ele sabe como é que você escreve. já dá uma ideia de resposta. Veio a mensagem e aparece ali. É isso mesmo. Por exemplo, Caralho. cada um dá Eu risada tenho, de um jeito, eu né? tenho medo de emburrecer aqui, mas, Cara, eu mas acho que acho que não. deixa pra outro momento isso Eu acho aí. que não. Eu acho que você acaba ficando mais produtivo. Porque aí ela te dá uma opção. Você clicou, foi. Você não. Eu acho, tá? Assim. É uma discussão muito. É outro podcast. É É a questão da filosófico, é calculadora, ético. né? A gente, hoje em dia, a criança não faz tabuada lá, que nem a gente Exato. fazia, né? Se a gente tem a idade Não, ó, parecida. o Enem, vai ter Enem ainda. Sendo que talvez o cara não precisa decorar tudo isso que a IA faz pra ela. Não, o ensino está sendo completamente disruptado, cara. Cara, Assim. Então, assim, não, não, já questão de vamos... tendências, questão de tendências tem muito espaço, tem muita questão também de viagem, tem que tomar Viagem, cuidado. muito Black Mirror. Black Mirror, eu sou viciado em Black Mirror, cara. Inclusive a temporada nova tá muito boa, voltou a ficar boa. E fala muito sobre isso, cara. É isso. Sobre. Inclusive tem um ponto, não sei quanto que a gente tá de tempo, Não, porque já tá no final aqui já. eu sou muito entusiasta, mas um ponto de discussão muito interessante que tá tendo agora, e que eu acho que vai ter até uma tendência de empresas aí no futuro, é a questão de quem é o dono da sua identidade virtual. Não sei se você tá lembrado, mas no ano passado teve aquela propaganda da Elis Regina na Sim, da Volkswagen. Volkswagen. Ela tá, ela faleceu. Quem é o dono da imagem Quem é dela o dono? virtual? Se você, Que iam ter que fazer até enterro virtual, né? cara, eu acho que vai ter um segmento de empresas, Caraca, mano. um testamento virtual, vai ter alguma coisa Eu assim, não porque habilito, não é pra usar a minha uma imagem. imagem, uma pessoa muito famosa, não vou falar de política aqui, pega um ator muito famoso aí, a imagem dele, depois de tantos filmes, depois de tantas vozes, pode virar Não, um cara, me ator incomoda. virtual. Às vezes eu tô pegando vídeo no YouTube ali, aí eu olho, puta, é IA, É, mano, não é vídeo. E aí eu já não sei mais a procedência. Pode ser que seja até verdade, o cara pegou um texto, eu já pulo. é, Só que eu acho que muita gente. Fernando, estouramos no tempo aqui, foi senão mal. o pessoal mata a gente aqui. A gente tem o nosso momento WoW. O Sim, momento WoW é, cara, o que fez muito sentido? Eu vou compartilhar o meu, que foram vários aqui. boa. Foram vários. Eu acho que esse protagonismo da TI para montar uma visão, valor para o negócio, montar os times. O Delta, para mim, foi um outro WoW também. Do tipo, cara, não é usar a IA pela IA. Acho que essa parte do encantador de executivos aí, que aí é da moça Paula. da Paula da B3. É, e o ponto se você não usar o IA para maximizar a tua entrega de valor e não se defender dela, o teu negócio pode estar em risco. E eu fiquei, durante a conversa aí, que eu falei assim, caramba, qual que é o risco do meu negócio? É. Eu fiquei aqui matutando, falei, cara, eu tenho planejamento estratégico sexta-feira, eu vou levar isso daí pro planejamento. Então, assim, estourou um monte aqui, Que mas bom, você que tem bom. algum aí que você... Cara, acho que vários, assim, é bem legal trocar ideia. Eu sou muito entusiasta, dá pra perceber. Eu acho que o momento que fez, assim, eu refleti bastante foi a sua pergunta sobre, beleza, eu quero fazer, e aí? Acho que eu fui falando aqui, né, o que eu fiz, mas é um momento, é um ponto bem interessante, que às vezes,
no meu caso, que tô 100% mergulhado ali, né? Só falo disso, Numa empresa que é Uma protagonista, empresa que tá inovadora. querendo, que tem o apetite, né? Às vezes eu nem Não é parei pra realidade. pensar assim, pô, será que tem alguém que não tá usando IA, né? Bastante. E aí você fala, pô, então assim, é um momento de... Tem muito espaço, cara, tem muita pista pra acelerar. Tanto quem tá já na jornada, quem não tá, acho que o ponto é comece, sabe? É transformação digital. Você tem que correr atrás de vantagem competitiva. Então, cara, brigadão. Foi Valeu. demais. Quem quiser saber mais sobre você, deixa um recadinho final, os seus contatos aí pra galera. Cara, tô no LinkedIn, não sou um heavy user do LinkedIn, né? Sou meio low profile, mas tô lá no LinkedIn, Fernando Soares. E tô aí, sempre topando um cafezinho, pode chamar, visitar ali o escritório do Sem Parar, assim, acho que é sempre super legal. Fazer benchmark. Fazer benchmark. A gente tem uma estrutura de meetups mensais ali, super legais, a gente convida pessoas, tanto é que a Paula fez um meetup contando a história da B3 pra Que gente. legal. Então, assim, a gente tem meetups de empresas, então, cara, quem quiser ir lá apresentar, super convido. E quem quiser também que eu faça uma palestrinha, um meetup ali, tudo bem também. Acho que é legal. Essa ideia de compartilhar é muito boa. A ideia do podcast, né, é compartilhar, trocar Legal. ideias e essa somatória de ideias, né? Boa. E obrigado pelo convite. Obrigado, Fernando. Foi demais. E aí, pessoal, deixa os seus comentários, seus avisos finais aqui, os seus volta logo, Fafá, melhoras, Fabrício, para que ele esteja aqui dentro do próximo episódio. Né? É sempre importante o seu comentário, o seu like, o seu compartilhar, o seu sininho, porque ajuda a gente a criar mais conteúdos bacanas para vocês. Muito obrigado e até a próxima.